Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com Conversa com a Nutri. Hoje com convidada, Nutri também. Essa é a Sasha, gente, ela tem nome de artista. Sasha Kiss, ela é nutricionista. Atualmente ela trabalha na APAI, então ela tem bastante experiência com atendimento com crianças. E foi por isso que eu a convidei para falarmos aqui sobre alimentação infantil durante a pandemia. Mas eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho sobre ela. E aí a gente continua falando sobre a alimentação das crianças em tempo de pandemia e quarentena. Olá pessoal que segue o canal da Késia. Eu sou Sasha. Como ela falou, trabalho atualmente na APAI e o público prioritário é o público infantil, né? Então a gente recebe vários pais com demandas diferentes, com demandas específicas e que no final todos os pais querem o melhor para os seus filhos. Só precisa achar um caminhozinho para fazer isso acontecer. Queria agradecer a Késia pelo convite e sou formada pela UNEB, já fiz residência e hoje estou atuando nessa área mesmo infantil. Então, nós vamos começar a falar sobre a alimentação das crianças, esclarecer algumas dúvidas. Eu cheguei a fazer uma pequena pesquisa com algumas mães, ver quais eram as dúvidas delas durante esse período agora. E a gente tem algumas questões para conversar e eu acho que assim, vamos falar do começo, né, Sasha? Desde lá, porque eu acredito que vai ter pessoas que têm crianças de todas as idades. Com certeza. Então a gente vai começar lá sobre a introdução alimentar. Criança com bebezinho, 6 meses, porque aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né? Por favor. Então assim, depois dos 6 meses, quando a criança faz 6 meses, que quando a gente já recomenda começar a oferecer os alimentos, como que deve iniciar essa oferta de alimentos? Pronto, é muito interessante essa pergunta, porque a gente sempre tem alguém, né, que recomenda, com 5 meses já pode dar água, com 4 meses já pode dar um chá. E a gente sabe que hoje tanto o Ministério da Saúde quanto a OMS recomenda que até os 6 meses de vida da criança seja apenas leite materno, certo? Gravem isso, por favor, repassem. Mesmo que a avó diga, a tia diga, alguém com mais experiência, não descarte a experiência, mas filtra. Diga tudo bem, acolha, receba, mas deixe só no leite materno. Seu leite materno já tem água, já tem tudo que o bebê precisa para amadurecer o intestino, que é quando vai começar a introdução alimentar de fato aos 6 meses, né? E como é que deve ser essa introdução alimentar? Com alimento, mas de que forma de início? Alimento amassado. Primeiramente, eu quero explicar para vocês que o objetivo inicial da introdução alimentar não é fazer com que a criança coma tudo de uma vez, faça 3 refeições, 4 ao dia. Não é esse a intenção inicial. A intenção é que a criança conheça os alimentos. Então, geralmente a gente começa com uma refeição, com uma fruta, depois evolui para um vegetal, depois já põe um pratinho com 2 tipos de vegetal, um tipo de carne e assim vai seguindo. Mas é importante falar que as mães ou cuidadores não devem desesperar em relação à aceitação da criança. Aos 6 meses, a criança ainda não sabe que aquele alimento vai deixar ela saciada. Até aquele momento ela sabe que o leite materno deixa ela saciada, que passa a fome, mas aquele alimento ela não sabe ainda que tem essa mesma função. Então, dos 6 meses ao 8, 9 meses, a intenção é que a criança conheça mesmo os alimentos, as frutas, in natura, nada de bater no liquidificador. A criança precisa conhecer a textura dos alimentos, precisa saber e reconhecer cheiro, pode explorar, deixa a criança pegar, se lambuzar. É a partir daí que as resistências vão diminuindo e a aceitação vai aumentando. E quando inicia ali a oferta de mais um alimento para o bebê, esses alimentos devem estar separados no prato, né, Sasha? Nada de fazer uma misturinha, uma papinha com tudo, porque senão a criança,
o bebê não vai conseguir identificar o que ele está comendo, certo? Certíssimo, com certeza. Quanto mais separadinho, melhor visualmente e de identificação para a criança. Ela consegue, aos poucos, identificar o cheiro do alimento, a cor, a textura e como ela gosta. Nós adultos temos nossas preferências, né? E essas preferências são formadas lá na infância. Então eu sei que muita gente, alguns médicos, alguns profissionais ainda repassam que a comida deve ser batida junta no liquidificador, mas isso não é interessante para o bebê. Essas vias de sensações, essas vias sensoriais, elas não são trabalhadas quando os alimentos estão muito misturados. A criança vê aquela pasta marrom, geralmente fica marrom, não sabe o que é que tem ali dentro. Já quando tem uma abóbora amassadinha, uma fruta amassadinha, mesmo que ela não saiba o que é, ela sabe que uma coisa é diferente da outra, que tem gosto diferente da outra, tem cheiro diferente. E é ali onde ele vai começar a aprender a distinguir, né? Que qual que é o sabor da abóbora, qual que é o sabor da batata e qual que é o sabor da beterraba. Se a gente mistura esses três alimentos, vai formar um novo sabor e o bebê não vai conseguir aprender e identificar o sabor de cada alimento. Por isso que é importante ofertar, mesmo que mais de um alimento no prato, mas que seja separadinho, certo? Sempre que possível, sempre separadinho. Então vamos evoluir aí a idade dessa criança. A criança já está maiorzinha, já se alimenta, já come de tudo ali depois dos 2 anos. Às vezes já está até lá na pré-escola, no jardim de infância, só que agora não tem escola. A gente está aí nesse momento que as crianças não estão indo para a escola, então de certa forma perdeu-se uma rotina que essas crianças tinham. Inclusive foram um dos questionamentos que não tem mais a rotina, mas é importante manter uma rotina mesmo durante a quarentena, certo? Com certeza. A rotina da criança é o que faz ela se orientar no mundo. Ela sabe que tal horário, não precisa ser um horário fixo, mas por exemplo, pela manhã tem um café da manhã, pode ter um lanche. Ao meio-dia tem um almoço. Tem um lanche da tarde, pode ter uma soneca, dependendo da idade da criança, e vai vir um jantar. Então faz isso com que ela se oriente qual horário ela vai comer tal coisa. Isso tem que ser fixo, tem que ser rígido? Não, mas tem que existir. Porque senão a criança vai querer tomar um leite lá na hora do almoço e a gente sabe que não é interessante fazer esse tipo de troca. Não que o leite não seja interessante por si só, mas quando você dá um copo de leite em substituição a uma refeição, que teria vegetais, grãos, arroz, feijão, carne, uma proteína, uma salada, você deixa de dar vários nutrientes para dar só o leite, que também tem nutriente, mas que não substitui esses que tem no almoço, tá? Então é importante sim que essa rotina seja mantida e mais legal ainda é incluir a criança nessa rotina. É hora, gente, a gente nunca teve essa oportunidade, acredito eu, as famílias, de estar com as crianças o tempo todo em casa. Então é hora de desenvolver habilidades, de plantar uma horta, uma mini horta, de chamar para preparar algum alimento, catar o feijão, colocar de molho. São atividades que a criança, se ela tiver resistência a esses alimentos, ela vai se sentir incluída no processo e pode até resolver uma pequena seletividade que ela possa estar apresentando. É uma coisa que eu costumo falar, que eu incentivo inclusive, que é de levar as crianças para a cozinha, né? É muito importante as crianças participarem, principalmente porque elas têm muito mais interesse de comer algo que elas ajudaram a fazer, mesmo que elas não tenham ajudado efetivamente, mas se elas sentirem que elas participaram do processo, elas terão muito mais interesse em consumir aquela preparação, certo? Com certeza, sem dúvida. E outro questionamento foi com relação à dificuldade das crianças de comer frutas, legumes e vegetais. O que a gente faz, hein? Pergunta de $1 milhão. Gente, ó, vocês nem imaginam quantos pais chegam com esse mesmo questionamento sobre frutas e verduras. A gente sabe que lá, lembra quando a gente começou a introdução alimentar? É nesse momento que a criança vai conhecer as frutas e os vegetais, ou pelo menos deveria conhecer. Sim. A gente sabe que o hábito do Brasil e do Nordeste também é de oferecer muito mingau, muita papa, e em detrimento disso deixa de oferecer as frutas. Até tem ali um momento que oferece uma frutinha amassada, mas depois vai se perdendo entre as bolachas, entre os iogurtes, e as frutas e as verduras vão sendo deixadas de lado.
Então, nesse ponto, já uma criança, vamos imaginar uma criança de 2, 3 anos, um ponto essencial e crucial é o exemplo. Kézia estava até falando sobre que a criança é um espelho, né? Ela reflete o que ela vê. O comportamento dos adultos. O comportamento dos adultos. Então, o exemplo, se você quer que a sua criança coma fruta, coma fruta. Se você quer que a sua criança coma vegetal, coma vegetal. Essa é a primeira regra. Eu não posso oferecer no prato da minha criança uma coisa que eu não como. Eu posso até não comer, mas vou fazer ela pensar que eu como e vou interagir e vou fazer ela pensar que está gostoso, que está bom aquela preparação. Outra forma é incluir o que a criança não gosta em outras preparações. A gente pode estar fazendo um bolo, pode estar fazendo um caldo, pode estar fazendo um iogurte misturado com alguma fruta e leva a criança para a cozinha. É aquilo que ela não gosta que a gente tem que trabalhar mais. E nem sempre é na comida. Às vezes eu posso pedir para ela lavar um tomate, secar o tomate e guardar na geladeira. Não comeu, mas ela já se familiarizou. Às vezes eu posso brincar de comidinha com alguma comida de verdade, um arroz, posso brincar lá de comidinha com meu filho e minha filha. Sim. Essas outras vias, não exatamente o comer, também tem influência depois na parte que ela foi experimentar. Eu posso brincar, eu posso plantar, eu posso incluir na lavagem, posso guardar, armazenar. Então, e aí tivemos também um questionamento sobre consumo de adoçante por crianças. O que você me diz? Olha, outra pergunta bastante interessante. Idealmente, o que a gente prescreve, o que a gente espera é que a criança tenha chegado aos 2 anos sem conhecer o açúcar, de fato. O açúcar branco, nem adoçante, nenhum tipo de açúcar. A partir dos 2 anos, esses aditivos de sabor vão sendo incluídos naturalmente na rotina da criança. A minha opinião pessoal enquanto nutricionista é que a melhor opção não seja um adoçante químico, seja o açúcar mesmo, açúcar branco, ou o açúcar demerara ou o açúcar mascavo, mas de que forma? Em quantidades reduzidas. Tá? Se eu criei minha criança acostumada ao sabor natural dos alimentos, ela não vai sentir falta do doce. Então, um suco eu posso adoçar posso colocar uma fruta mais ácida, uma fruta mais doce e equilibrar. Posso colocar um vegetal e equilibrar, tá? Esses alimentos que precisam mais de açúcar, eu tenho que rever qual é a necessidade. A minha criança ela não precisa tomar suco em todas as refeições, tá? Eu posso oferecer a fruta in natura, cheia de fibras, de vitaminas, e deixar esse açúcar para ocasiões em que realmente sejam necessárias. Por exemplo, a receita de um bolo, às vezes o fermento se alimenta do açúcar. Sim. Então esse açúcar no bolo ele não vai ser um aditivo assim, só de caloria, ele tem uma função de crescimento do bolo ou de alguma massa. Esse tipo de preparação tá ok, tá? Não é o que a gente prescreve todo dia para que seja rotina, a rotina tem que ser mesmo. Sabe o que vem da feira? O que vem da feira é o que deve ser a rotina alimentar não só da criança, mas do adulto. E aí as exceções vão sendo feitas, porque não adianta também criar uma criança numa caixinha e quando ela se soltar dessa caixinha, ela querer descobrir tudo que ela foi podada a vida inteira, tá? E aí o que a gente recomenda que evite com relação ao açúcar são os doces mesmo, né? Doces concentrados, é a bala, o pirulito, o chocolate. Deixar esses doces mais concentrados para... Não é que a criança é proibida de comer, mas a gente deixa para ocasiões especiais, né? Uma sobremesa de um almoço especial, tá tudo bem. Agora, a criança não pode fazer hábito de comer bala, pirulito e doce todos os dias. Isso que não é recomendado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque essa bala inocente faz a criança perder a fome. E aí o pai diz, minha criança não come, a minha criança come muito pouco. Quando você anota ou pede para filmar, tem uma bala, tem um pirulito, tem alguma coisinha dessas no dia a dia da criança. E que mesmo sendo tão pouco, um adulto não imagina que isso tira fome, mas para uma criança pode tirar sim. Tá bom? E assim, para finalizar, a gente tem vivido aí num mundo onde a obesidade tem aumentado significativamente, principalmente entre as crianças. E às vezes os pais, eu vi um dia, recentemente eu presenciei na rua, foi um episódio na rua que eu só observei, estava ali como espectadora da situação apenas, que uma mãe estava
a criança pediu para ela comprar algo na padaria e a mãe olhou para ele e falou: não, você está de dieta. Ao olhar para a criança, eu diria que ela tinha uns 8 anos no máximo. Então me diz, Sasha, criança faz dieta? Criança não faz dieta, galera. Criança cresce, criança se desenvolve. Criança pode fazer reeducação alimentar, mas dieta, criança não faz. Esse comportamento que é que a gente poderia, né, caso fosse solicitado, Sim. orientar o porquê não nesse dia, que ia chegar o dia que ia poder, ou comprar e dividir com a criança, para que a criança não comesse a quantidade que ela queria sozinha, mas nunca falar esse pensamento de dieta. A criança cresce achando que ela está errada no mundo, que o corpo dela está errado, que alguma coisa está errada e no momento oportuno ela vai conseguir, seja com a avó, seja com o tio, seja com o pai. Alguém vai sentir pena porque é uma criança e vai ceder, tá certo? E outra coisa que eu percebo muito é a quantidade de industrializados que são responsáveis por essa epidemia de obesidade, né? Hoje a gente encontra tudo congelado, tudo pronto, tudo industrializado e é muito prático. Então é muito importante também que os pais sejam agentes responsáveis de mudança. Não espere que a criança entenda por ela mesma que é necessário ter hábitos saudáveis. E não vamos esquecer que criança é espelho, ela vai espelhar o seu comportamento. Então, se você quer que o seu filho, sua filha, sobrinho, neto, neta tenha uma alimentação saudável, lembre-se que você também precisa ter uma alimentação saudável, porque ela vai, a princípio, fazer o que você faz e não o que você manda, tá? Acho que essa é a mensagem mais importante do dia, viu? Absorvam! Por favor. Então, assim, Sasha, eu queria te agradecer muito pela presença, tá? Pelas informações, por me ajudar a compartilhar informação sobre alimentação saudável de verdade, porque esse é a missão desse canal, é transmitir informação e conhecimento prático, de verdade, simples, sem mimimi, tá? Mas com embasamento científico. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir com você e com o canal. Tá, muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo.